E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. O último pioneiro vivo que compôs vários hinos da harpa cristã. Israel, 1910. Eu nasci em 1910. Completei agora, no dia 24 de junho, 97 anos. Nasci numa cidadezinha à beira da praia da Galileia, por nome de Cafarnaum da Galileia. Judeu nato, descendente da tribo de Judá, onde ele que está aqui na nossa frente nasceu também. Jesus Cristo, Deus bendito por todos os séculos. Nesses tempos, Israel não era reconhecida. 57 anos depois que Jesus subiu, o general Tito, general romano Tito, entrou com as suas divisões em Israel e massacrou Israel e dispersou todo o povo. O povo de Israel foi disperso por todas as pátrias. Em 1910, houve outra dispersão em Israel, muito forte. Naqueles tempos de Israel, não tinha o nome de Israel. Era um país livre, um país sofrido. Então, com 8 dias de nascido, meus pais desceram da Galileia até Jerusalém. Com 8 dias, eu fui circuncidado. Fui circuncidado no templo em Jerusalém. Com 40 dias, eu fui entregue no templo. E com mais meses, meus pais vieram refugiados. Eu, meu pai e a minha mãe, refugiados. E viemos no navio, refugiado. Zendaca, na África do Sul, Madrid, na Espanha. Da Espanha nós fomos até Portugal, o navio foi fazendo rota. Depois foi até a Argentina.
E da Argentina nós fomos para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Quando eu completei 5 anos, meus pais retornaram a Israel. Com 5 aninhos, retornaram a Israel. Não existia ainda no Rio Grande as Assembleias de Deus. E eu fui pescar no Rio Jordão. Tinha um afluentezinho, um riachinho, e eu fui pescar, menininho ainda, com 5 anos, estou pescando, 6:30 da noite, e eu olhei para os céus, o céu estava pontilhado de candeeiros, as estrelas, e a lua emanava um raio de luz sobre o riacho, e lá adiante estava o grande Jordão. Daqui mais um pouquinho, no escuro, começou a clarear. Foi clareando, clareando e foi ficando claro, 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 claro. Ficou tão claro mais do que uma lâmpada dessa que eu não podia nem mais olhar. Eu ficava, o que está acontecendo? Não tinha luz nesta época. Não tinha luz, eu fui clareando, clareando. E depois eu fiquei inerte, sem poder olhar para um lado nem para o outro, mas eu olhei para as águas, e eu olhei quando vi um vulto por trás de mim. Ele veio, chegou perto de mim, ele parou por trás e colocou a mão na minha cabeça. Eu vi pelas águas clarinha, que a luz iluminava, eu vi que ele tinha os cabelos divididos ao meio, ao ritmo dos nazarenos, e as alargas das suas vestes era muito comprida, e ele colocou a mão na cabeça minha e disse assim: tu levarás a minha palavra nos 4 cantos da terra. Eu serei contigo e prolongarei os teus dias na terra dos viventes. E deixarei para ti um sinal. Por ele disse, eu te deixarei um sinal. Aí soprou o vento. Ele disse assim: o que é que tu estás vendo? Eu disse, eu estou vendo um vento que deitou o capim do riacho e avolumou as águas. Ele disse, tu viste bem. Olha para cima. Aí eu olhei para o céu. Ele disse, o que é que tu vês lá em cima? Eu estou vendo ali no meio da estrela uma luz piscando. Este será o sinal que eu te deixarei na terra. O sinal que ele me deixou, que me acompanha até hoje. Nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca casei, nunca nem namorei. Como eu nasci, eu sou. Aí minha mãe disse assim para o Senhor: eu ponho meu filho na escola? O Senhor disse assim: não, não ponha ele na escola não. No lugar da cartilha do A, B, C, D, eu vou dar outra cartilha para ele.
Eu vou dar O, B, D, C. Ele me deu essa palavra, eu guardei comigo. Depois, eu não quero entrar muito em detalhe como é que Deus chamou, aconteceu com meu pai. Meu pai deixou a terra, o Senhor chamou. E com 10 dias, a minha mãe também foi-se. Meu pai era órfão, a minha mãe era órfã. E eu fiquei órfão. Eu não tenho mais nenhum parente na terra. Eu estive lá em Jerusalém, na Galileia, procurando tudo naquele escritório da minha descendência. Não achei descendência minha. E não tinha nada registrado lá em 1910. E às vezes eu pergunto ao Senhor, quem é que sou eu? Quem é que sou eu? Porque eu não tenho descendência. Fiquei só. E ali tinha uma igreja batista, naquela época. Aí nós entramos, meu pai cria muito Jesus naquela época. Aí eu entrei na igreja batista ali e fui aprendendo, e com 5 para 6 anos eu já era pregador da palavra. Era pregador. Com 7 anos eu fui batizado nas águas. E eu já fazia versinho, moda, como era daqueles tempos, uma aldeiazinha aqui, outra daqui a 30 quilômetros, não tinha nada. As igrejinhas eram de pau a pique e de sapê. Eu não tinha banheiro, chuveiro, não tinha luz, não tinha nada, tudo de primitivo. Era aquela época, uma época pobre. E então, quando eu completei 15 anos, eu fui consagrado a pastor. Tenho 82 anos de pastorado. O pastor mais antigo das Assembleias de Deus. Então, aí eu soube de uma nova seita que tinha entrado no Belém do Pará. E nós ficamos na perspectiva, uma nova seita. Se dizia naquela época que o povo daquela seita subia pelas paredes. O povo virava lagartixa. Eu fiquei escutando. Vira lagartixa? É uma nova seita que saiu aí. Eles falam uma língua, viu? Toda diferente. Uma língua de treva. E a igreja católica excomungava essa igreja. Fuja desse povo que tem o livro da capa preta. E quando eu não esperei, os 2 homens entraram em Santa Maria, um por nome de Daniel Berg e o outro de Gunnar Wing. Aí eles me chamaram, conversaram comigo. Aí quando eu olhei para eles, eu vi que eles eram enviados de Deus. E ele disse assim: pastor Jotinha, nós precisamos de você também nesta obra. Precisamos de você nesta obra. Aí ele entrou na igreja batista. A igreja batista, quase a igreja batista aderiu à nova doutrina, à nova seita.
a doutrina pentecostal. E naquela época, fundaram a igreja com o nome Igreja Missionária Apostólica da Fé. O primeiro nome dessa Assembleia de Deus era Igreja Apostólica Missionária da Fé. Então, aí eu entrei ali, e ele me falando sobre os dons espirituais, que ele era batista também, e Deus mandou ele vir da Suécia levantar essa igreja. Aí eu criei no Espírito Santo. Ele disse assim: se joelhe aí. Eles dois colocaram a mão na minha cabeça e eu fui batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Vingre. E nós avançamos pelo Nordeste afora. E uma vez nós estávamos no monte, nós orava com a boca no chão. Era aquelas casinhas que nós fazíamos de pau a pique, coberta de sapê. Eu fico assim olhando aqui, hein, pastor? Como é que mudou? Como é que mudou, pastor? Como mudou as coisas? Casinha de pau a pique, coberta de sapê. Olha que coisa linda agora. Os irmãos pegavam as suas enxadas, encostavam assim naquela paredinha tosca, viu? As suas enxadas, seus machados, seus serrotes, suas pás. Aí entrava tudo naquela casinha. As irmãs com a roupinha de chita, descalço, tudo descalço. Quando o culto começava, o irmão já sabia o versículo de cor, com a Bíblia de cabeça para baixo. Viu? E com o versículo já decorado, quando ele abria a boca, Deus batizava um monte de gente com o Espírito Santo. E nós fomos no monte. Olhe, nós vamos formar o nosso inário. Vocês orem a Deus, se vem outros missionários também da Suécia, vocês orem a Deus para nós formar o nosso inário. Eu fiquei escutando, eu já fazia versinho, alguma naquela chamava modinha, hein? Pormiceira, tão engraçado naquele tempo. Aí uma irmã usou da palavra, disse assim, no monte, tudo no monte: eu enviarei à minha igreja chuvas de graça. Eu darei fortaleza a meus servos e a minhas servas para ele prosseguir, e darei ricas bênçãos sem par. Aí eu fiquei olhando, e peguei o lápis e fui e escrevi. Aí Deus me deu o hino primeiro da nossa harpa cristã. Cante comigo. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dai-nos chuvas constantes, vai do Consolador. Aí eu peguei aquele hino, dei a um evangelista que ele estava formando, por nome de Adriano Nobre. Estraga, esse hino eu vou colocar como o primeiro do nosso inário. Jotinha, vá mais para a oração, que Deus vai lhe dar mais outro. Sem eu nunca ter entrado numa escola, vinha lá de cima, Nacha leprova, rica labassuli paz, lamanda leprova lamas. Vinha para o coração, viu? Aí eu fui para o monte, aí nós
Vamos fazer uma consagração no monte. Nós tudo de mão dada. Aí Deus me deu o hino 5. O hino 5, Deus me deu o hino 5 a um analfabeto. Eu sou analfabeto. Cante comigo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como moça verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vive o Pai. Ó, desce fogo santo no céu, Cristo virá. Mica la macédia la profa la bachelas. Aleluia! Oh. Aí foi fazendo hino. Um dava hino para o outro. Hoje eu fico olhando assim, para pregar aqui, para pregar aqui na igreja. Pregador precisa cobrar dinheiro nas Assembleias de Deus. E naquele tempo não era. Eu só era pregador e mensageiro. Hoje é preletor. Mudou. Preletor. É preletor. Aí, uma cantora, tá bem que ela venda o CDzinho dela, tá bem, mas ela cobrar 3, 4, 5, 6 para cantar, meu Deus do céu. Não, eu nunca vi isso dentro das Assembleias de Deus. Se Daniel Berg, que tivesse vivo, ele caía morto, fulminado porque ele nunca viu isso. A vaidade mudou tanta vaidade, como mudou a minha Assembleia, porque eu fiquei por último, a minha Assembleia, porque eu sou Assembleia, sou pioneiro, eu fundei ela. Aí eu fui numa floresta, aí disse: ah, Senhor, ó Senhor, não tem ninguém para sair comigo, só tu é meu fiel amigo, Senhor. Aí Deus me deu o hino 8. Hino 8. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, mas Ele é meu Senhor, guia. Ele só. Graças a Deus. Aí nós fomos no monte. Quando chegou lá para as 3 horas, 2 horas e meia da madrugada, uma luz do céu.
A gente ficou tudo admirado, aquela luz do céu caindo sobre nós. Sobre eu, sobre o Becker, por Vini, por vários missionários daquela época, os irmãos, em tudo no monte, de mão dada, aquela luz. Ficou até de madrugada aquela luz. Aí Deus me deu o hino 96. 96. Se o inimigo tendes combater, se estás cansado e não tem poder, se a formosa luz de Deus for em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, se a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Aí eu fui para Lagoas, lá naquele sertão. Quando eu cheguei lá, estava o Daniel Berg tremendo e com frio. Naquele tempo o Brasil era açoitado pela sezão, pela maleita, pela malária, pelo tifo, pela tuberculose, pela febre amarela. E ele pegou a malária. Quem pegava a malária naquela época morria, porque a medicina não tinha quase médico, era bem fraquinha. E ele tremendo, sentado naquele banquinho, de botas, com a roupinha suja de barro. Ele foi e disse assim: pastor Jotinha, eu vou voltar para Estocolmo, na Suécia. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Disse: não perturbeis seu coração, porque Deus é fiel. Ele vai fechar a boca desse leão e vai estar na cova como teve com você. Deus lhe deu o cetro dessa igreja. Aí Deus me deu o hino 84 para ele. 84. Não perturbeis o coração, que eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia! Veja, os hinos da harpa era tudo assim. Aí eu fui lá debaixo de um pé de pitomba, estava a irmã Frida Vingre, a esposa do missionário, fundador da Assembleia de Deus. Ela fazendo hino, ela disse assim: Jotinha, eu estou fazendo hino aqui. Aí eu via, ela foi escrevendo: bem-aventurado os que confiam no Senhor. Como fizeram, ela estava fazendo aquele hino, ela fez o 126. Aí o irmão corria um para lado, corria para outro. Aí um boiadeiro falou assim para mim: ah, pastor, deixa eu ir para o Inário também, deixa eu ir. Vai fechar com 100 hinos, ainda falta 40 e pouco. Eu quero ir. Ele era boiadeiro. Aí ele foi e disse assim para mim: faz um hino para mim também, Jotinha, eu quero ir para o Inário. Naquele tempo se davam para outro.
não tinha nada de vender, esse problema de patente, não tinha nada dessas coisas naquela época. Não tinha nada disso. Eu disse assim, você quer o hino de quê? Não tinha esse problema de tema, não. Não falava tema, não. A gente não sabia dessa linguagem. Aí ele falou assim, vamos lá para o monte. Eu disse, eu vou dar para você, esse exemplo que eu vou fazer, eu vou dar para você, para colocar seu nome. Ele disse assim, eu quero ir para o monte, que eu quero mais perto estar de Jesus. Mais perto eu quero estar. Aí fiz o hino 187. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, eu a ti. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Aí eu fui a Jerusalém com o pastor Gessé, há muitos anos passados, 48, ou foi 40, eu fui com o pastor Gessé em Jerusalém, e nós descemos uma rampa, lá, aí lá estava um oleiro fazendo vaso. Ele estava fazendo vaso, quebrou um, depois quebrou outro, e deu certo o outro. Eu disse, Gessé, eu quero ser igual a este vaso. Aí fiz o corinho que é cantado em todas as línguas da terra, que diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, Senhor. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro, eu sou o barro, quebra minha vida e me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aí o irmão Antônio de Almeida vendia banana. Ele era bananeiro. Ele disse, Jotinha, falta 6 hinos. Viu?
para completar. Já estamos já outra fase do inário. Faz um hino para mim também. Ele falou assim, eu disse assim, você quer hino de quê? Aí falava de quê? A gente não sabia se expressar direito, não sabia ler. Quer hino de quê? Era a linguagem da gente naquela época. Quer hino de quê? Agora eu estou mais sabido. E que meu irmão mais velho me ensinou um bocado de coisa. Eu sei ler, agora escrever e tudo, porque ele tudo ensinou a mim. Ensinou. Quer de quê? Faça um hino de cruz. Um hino de cruz. Aí eu olhei para um monte assim. Aí parecia que eu via a cruz se erguer. Aí eu fiz um dos hinos mais bonitos da harpa cristã. 291, Rude Cruz. Eu vou chamar o pastor Ezequiel para cantar Rude Cruz com a igreja. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos do instrumento a me ajudar. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém presta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, humilhado, brilhante, baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aí Deus me deu, em 1949, 2 discípulos no caminho de Emaús. A igreja sabe? 2 discípulos no caminho iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meu Salvador. Fica conosco, nosso amar, fica conosco pelos teu imenso amor. Discípulos te pediram no caminho de Emaús. Com Jesus. Eu estava com 18 anos. Recebi uma carta para ir a Porto Alegre. Eu não ganhava nada nessa época. Eu pastoreava ovelha no campo. E a irmã mandou que vocês podiam levar a palavra. Que ela me dava roupa, alguma roupinha, um sapato. Aí fui a Porto Alegre, na casa de uma irmã muito rica, com várias fazendas. Ela disse assim: pastor Jotinho, eu estou tão doente, dou aqui, cheia de dor. Em nome de Jesus Cristo. Saia dela. Acabou a dor. Bateram na porta, entrou um senhor de cabelo grisalho dentro da casa dela. Aí eu fiquei assim olhando para ele, eu estava de botas. Aí ela foi disse assim: pastor Jotinho, esse é meu sobrinho, ele é presidente da Petrobras. Veja, presidente da Petrobras. Naquele tempo não era Petrobras ainda, era Conselho Nacional de Petróleo. E esse aqui é o pastor Jotinha, sobrinho. Aí ele foi e falou assim para mim: você trabalha em quê?
Eu disse, eu sou pastor de ovelha no campo e sou pregador da palavra. Não sou preletor, não. Aí, ele disse, tome. Pegou a caneta. Tome, vá no Rio de Janeiro. Você vai trabalhar na Petrobras. Veja bem. Aí eu disse, Senhor, eu fui lá no quarto, espera aí. Senhor, eu vou trabalhar. E tua palavra, se eu for trabalhar, tu me dá o sinal. Lá no alto céu piscou. E lá vai o Jotinha para trabalhar na Petrobras. Me deram uma calça azul com a liça amarela. Eu caipira. Olhando para aqueles prédios, não era tão altão como naquela época, não. Tudo assim, olhando, todo admirando. Aí, uma calça azul com a lixa amarela, um paletó amarelo com a calça azul. Colocaram eu na porta para ser porteiro. Mas eu não ficava na porta, não. Eu ia lá para a sala do funcionário pregar a palavra de Deus para ele. Eu só pregar a palavra. Eu disse, Senhor, eu vou ficar mais tempo aqui? Quando eu terminei de falar, tá bom. Aí deu um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. 9 meses no coração. Inchou meu coração. Foi inchado. Não doía não, só foi inchadão. Aí fui lá para o médico. O médico acusou 2 neurismas. Não tem mais jeito não. Naquele tempo que tinha problema no coração, morria. Aí foi para o presidente. O presidente aposenta ele. 15 dias, eu peguei a aposentadoria na mão. Quando eu peguei a aposentadoria na mão, o coração veio, voltou ao normal. Voltou ao normal o coração. Aí, eu fui aposentado como porteiro, mas o tempo foi passando, eu fui auxiliar de portaria, o tempo foi passando, eu fui auxiliar de escritório, de auxiliar de escritório eu fui ajudante administrativo, fui mais duas coisas, hoje eu estou como técnico em administração, eu não sei nem o que é isso. Técnico em administração. Eu fico pensando, o que é isso? Tenho 13º, recebo férias, participação de lucro e um salário de 14.900. Oh, aleluia! Analfabeto. Um analfabeto. Aleluia! Aleluia! Tá. Aí o general me chamou para trabalhar na Cruz Vermelha, aí me deu o posto de tenente capelão, que era pastor, primeiro tenente capelão. Depois foi o primeiro tenente capelão. Aí fui para a guerra em 44. Fui para a guerra, ficava perto do general Douglas MacArthur, ao lado. Aí os aliados avançaram pelas praias, na Normandia, no norte da Itália. Aí eu estava lá, 2 estrelas aqui, com capote, e não estava com arma não, que é Cruz Vermelha, não é só salvamento,
é só salvamento. Aí estava lá ao lado, ele colocava eu como mascote. Aí, quando nós descemos na praia, foi uma carneficina. Foi uma carneficina. Aí veio uma bala de fuzil em mim. Aqui no meu coração. Aí entrou a bala no coração. Aí eu caí lá na frente. Foi divulgado pelo diário, saiu no Mensageiro da Paz e saiu por todos os jornais do mundo. Aí quando eles abriram, a minha túnica, a Bíblia estava aqui, a bala foi até o Salmo 91 e ficou. Aleluia. Aí tiraram na Bíblia aquele chumbo. Pode colocar 10 homens aqui assim, uma bala daquela atravessa e do outro toma o rombo. Mas aqui não. 1000 cai à sua direita e 10.000 cai à sua esquerda, mas você não será atingido. Você não é atingido. Agora vai começar os testemunhos. Eu estava em Singapura. Eu viajo em avião da Cruz Vermelha grátis. Eu só viajo em avião grátis da Cruz Vermelha. Mas não tinha avião da Cruz Vermelha para mim ir. Aí o general disse: pastor Jotinha, tome a carta. Você vai levar lá em Estocolmo, na Suécia. Tome a carta. Eu comprei uma passagem para você. Você vai em avião executivo. Não tem passagem grátis, não. Toma, você vai no avião executivo. Aí cheguei no aeroporto. Aquelas mulheres com aquele chapéu com aquelas penas. Diplomata, executivo, coronel, embaixadores, diplomatas. Só tinha gente da alta sociedade. Eu estava com as botas sujas de barro, a capa suja, o cabelo para fazer, suado, fedido de suor, que eu estava no campo. E o avião era assim. O povo sentava assim e assim, da Cruz Vermelha, de frente um para o outro. E eu com tanta fome, ai, que fome, ai, que fome, ai, com a barriga doendo de fome, sentei lá, o avião decolou. Daqui mais um pouquinho, lá vinha a moça, aquelas moças, as aeromoças, com uma bandejinha, fazão assado, aí eu olhei, fazão assado, arroz de forno na bandeja e suco de melão. Aí trouxe a minha bandeja para mim. Ai, eu quase que engoli a bandeja com tudo. Aí eu notei que aquelas moças, aquelas mulheres, tudo de orgulho, nem olhar assim para mim, assim. Viu? Aí que eu estava todo meio sujo, 276 pessoas no avião. Aí elas pegavam aquele frango, faziam um assado. Aí eu catei o meu com a mão e peguei o arroz com a mão, a farofa, aí peguei o suco de melão, e eles ficaram tudo balançando a cabeça, tudo me reprovando. Eu não estou nem aí. Era meu, eu paguei, eu como eu quero. Eu não recebi aquela educação. Aí, lá vai o avião,
Aí uma explosão dentro do avião. Aí a gente olhou assim, o fogo por cima do avião, a turbina 1 pegou fogo. A gritaria começou dentro do avião e eu estou agarrado com meu paizão. Aí, meu Deus, minha Nossa Senhora em Guadalupe, minha Santa Pessoa, aquele clamor, e o avião apagou todo o avião, e o povo começou a desmaiar, e o avião ficou assim. Eu fiquei pensando naquele avião que explodiu aqui em São Paulo. Aquele foi embaixo, e o nosso foi em cima. Daqui um pouquinho, outra explosão dentro do avião. A turbina 2 pegou fogo. E o avião pegou fogo, aí caiu todo mundo desmaiado, e eu estou atracado com meu paizão. Se aquele avião